Olá, amigos do nosso canal Connect Working Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E, como sempre, um episódio incrível, com muito conteúdo para você que é empresário, empreendedor, para você que é profissional liberal e até mesmo para você que ainda desenvolve uma atividade dentro de uma empresa, como CLT ou até mesmo autônomo, e está pensando aí em montar um negócio, transformar a sua habilidade em um negócio, em uma empresa. Hoje você vai ter uma história incrível de uma pessoa que navegou nesse oceano, transformou a habilidade própria, transformou o conhecimento em um negócio. Mas antes de eu falar quem é essa pessoa, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo você tem uma forma de você se clicar e fazer a sua inscrição para toda semana você estar recebendo os nossos conteúdos. Aliás, fazer a inscrição e clicar no sininho para toda semana você estar recebendo as nossas notificações e ter acesso a todo o nosso conteúdo aqui do canal Connect Work. Canal criado com muito carinho para você ter dicas, insights e informações relevantes, né, que vão fazer você transformar a sua vida de uma forma muito positiva, com conhecimento e principalmente, se você deseja desenvolver um negócio, aqui é a sua casa, pois você vai ter informações incríveis. E durante a nossa jornada empreendedora, como eu já falei em outros episódios, eu gosto muito de grupos de network, gosto de participar de almoços, de encontros, tanto presenciais quanto online. E nessa jornada eu conheci uma pessoa fantástica, um camarada aí que agora virou um amigo. A gente já desenvolveu inclusive um projeto junto, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais. E essa pessoa é o meu amigo Juan Cidade. Juan, seja bem-vindo ao nosso canal Connect Work e dê aí a saudação inicial para os nossos amigos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Anderson. Ó, confesso que eu tô um pouquinho nervoso aqui, tá, pessoal? Então Fica à desconsidera aí. vontade. E é isso, eu me chamo Juan Cidade, é um prazer, né, receber esse convite aí do Anderson Duarte para poder participar aqui do Connect Work e espero aí que eu possa ajudar bastante aí na dissipação aí de conhecimento, né, informação para poder auxiliar a galera aí, pelo menos nesse mercado que eu domino um pouquinho aí, já tem uns anos aí que eu trabalho com isso. E é isso aí, muito obrigado pelo convite. Fantástico. E você que está nos assistindo, se você gosta de viajar, eu tenho certeza, quem é que não gosta de viajar, né? Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo gosta, você vai entender o que o Juan faz. Já ouviu falar em milhas aéreas? Eu tenho certeza que você já ouviu. Pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça, pode ser que você nunca tenha usufruído. Eu nunca falei aqui nesse canal sobre isso, mas eu já fui 3 vezes a Portugal e as 3 vezes sem gastar um centavo de passagem aérea. E uma dessas vezes, além de não pagar a passagem aérea, eu ainda consegui alugar um carro por 25 dias sem pagar esses 25 dias. Paguei só depois o excedente. Tudo isso com milhas aéreas. Então, se eu despertei a sua curiosidade, fica ligado, porque hoje a gente vai falar com o Juan, que é especialista em milhas aéreas. Mas, Juan, a sua vida não começou com milhas aéreas, né? Não. A sua vida, você é muito jovem ainda, bem novo, mas eu tenho certeza que, pelo que a gente conversou, que eu já sei um pouquinho da sua história, você teve outras atividades. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da onde você é, se você é aqui do Rio de Janeiro mesmo, né? Apresenta para os nossos amigos um pouquinho da sua história de vida, né? Perfeito. Eu sou nascido em Rocha Miranda, né? Sim, Zona Norte do Zona Rio. Norte do Rio, Madureira, ali próximo, né? Para quem não conhece, talvez quem não é do Rio de Janeiro não vai saber. Tenho minha mãe, meu pai vivos, tenho 28 anos de idade, sou casado com a Daniele Cidade também, graças a Deus. Sou cristão e minha trajetória de vida começou ali, né? Nesse bairro ali da Zona Norte. É, Participei, fui, na verdade, assim, no início, né, da carreira ali, tentando me achar, saber com que trabalhar. Se eu me recordar aqui, assim, tenho 28 anos só, mas já trabalhei em alguns locais. Já trabalhei como. é, Como é que se dá o nome daquela pessoa que fica chamando na van? Cobrador. Cobrador, né? Cobrador, isso aí. Rapaz, você foi cobrador de van? É, traba... Trabalhei como cobrador. Eu lembro que a gente passava com meu avô e ficava chamando ali na parte do Norte É Shop. cobrador, chamador, né? Tem uns que chama de Enfim, eu sei que chamador, eu né? recebia ali o dinheiro da galera, dava troco. Então trabalhei com isso, trabalhei como ajudante de pedreiro também.
Lembro da minha trajetória, ele vendia empadinha. Deixa eu ver mais o que que eu fiz. Fiz bastante coisa. Trabalhei com venda de desenho, tu acredita? Venda de Desenho. desenho, Mas é. desenho. Isso, eu tinha um Você dom ali de desenhar desenhava e e vendia. comecei a comercializar os desenhos que eu Pô, fazia. bacana. Então, assim, desde jovem eu já tinha um pouco dessa veia aí de empreendedora, né? E com o passar do tempo, ali, até por influência dos meus pais, eu resolvi me alistar. Eu lembro que nessa época do alistamento eu participei de um curso técnico, onde eu trabalhei numa empresa de engenharia, trabalhava lá como comprador de tijolos, né? Esse material que envolve ali Sim, na sim. parte da obra. E nesse período eu fiquei ali numa sinuca de bico, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu continuava, né, dava seguimento nessa empresa ou se eu seguia ali a carreira militar, pelo menos ali aquele primeiro ano, né, de todo Sim. jovem. E eu lembro até que um pouco antes de eu tomar essa decisão se eu ia continuar na empresa de engenharia ou se eu ia para a área militar, eu fui demitido. A empresa passou por uma reestruturação, então assim, acabou tirando alguns dos funcionários que trabalhavam lá. Eu era estagiário, mas acabei saindo também. E aí ficou mais fácil, né, de tomar a decisão. E nessa parte foi quando eu me alistei na Marinha. Fiquei lá durante um ano como recruta, né, que é a parte ali onde o pessoal É começa. o ano obrigatório, né? Período Isso, é o ano obrigatório. obrigatório, isso aí. Então, nesse período, eu até pulei uma parte aqui da minha história, né? Eu não sei se. Acho que eu não tenho foto na rede social disso, não, mas eu fui fisiculturista durante um tempo. Opa! Rapaz, já rodou bastante, hein? É, Tem experiência. eu participei de campeonatos pela IFBB, né? Quem é aqui do Rio vai Caramba. saber um pouquinho. Fui até para uma viagem em Salvador. Foi minha primeira viagem de avião, inclusive, né? Paga pela academia onde eu treinava. Então, assim, um pouquinho antes também de ingressar ali na carreira militar, eu participava ali de campeonatos como fisiculturista. Então, assim, sempre tive uma disciplina. Nessa parte, então na época que eu entrei pro quartel tava até um pouco mais fácil, já não era mais de sair, já tava namorando, né? Não bebia, enfim, não tinha alguns vícios ali que normalmente a galera um pouco mais jovem tem, então pra mim foi mais fácil. E aí depois que eu entrei na carreira militar, esse um ano, o que que aconteceu? Lá dentro, eu sempre busquei, isso aí inclusive é algo bem importante ali sobre a minha trajetória. Eu sempre busquei me diferenciar de algumas formas. E quando eu bati o pé no quartel, o que que eu percebi? Bom, todo mundo aqui é recruta, né? Porque é assim que a gente começa, no início da carreira. E por ser recruta, a gente não tinha como se diferenciar muito ali um do outro. A única forma que eu tive de me diferenciar lá dentro era na profissão. Só que jovem, né? Todo mundo ali com 18, 19 anos, a gente não tem profissão ainda, né? Dificilmente você pega alguém que já. Definido, assim. Isso aí. Tá todo mundo em formação ainda, né? Exatamente. E eu lembro até, não sei quem comentou isso comigo, mas eu tive a ideia de trabalhar na área de transporte. E foi quando acabou complementando, porque eu já estava tirando a minha habilitação. E aí, nesse período, eu comecei a flertar ali com o pessoal, né, da área de transporte. Sempre fui muito comunicativo, então, mesmo sem ser convidado, eu entrava ali nos locais ali da área da garagem, né? Eu perguntava, pô, tem vaga aí e tal. O pessoal, pô, chega aí, né? Ficava ali conversando em volta e acabou que eu consegui. Já estava fazendo um networking, né? Network, Botando em prática, né? isso aí. Aliás, você já tinha uma experiência de ter sido cobrador de van, né? A primeira experiência de transporte foi lá atrás como cobrador de van e agora dentro do quartel, lógico, não era mais van, né? E aí Sim. já eram caminhões, enfim. Isso aí. É verdade, Bacana, tira bacana. um pouco a timidez, né? Porque você Sim, tem que sim. trabalhar ali com o público ali, cobrar e tal. E eu era jovem, né? Então tem até um pouco da vergonha ali. Pô, será que vai entrar algum amigo da escola aqui e vai me ver cobrando, né? Enfim. E aí nesse período, né? Quando eu consegui a minha vaga lá na garagem, foi até interessante, porque como eu buscava ali me diferenciar, né? De alguma forma ali, me destacar, digamos assim. E como recruta, né, para quem é da área militar, sabe que os uniformes são iguais. Sim. Basicamente, o que diferencia ali um do outro, né, da questão da graduação, são as divisas. Sim, sim. E eu me lembro que assim, o que mais me chamou a atenção, até mesmo para poder trabalhar nesse setor, é que a camisa que nós utilizávamos era uma camisa azul que desde um suboficial utilizava, eu também utilizava.
Ou seja, Já dava um destaque, né? exatamente. Então eu consegui me diferenciar ali dos demais dessa forma, né? Tinha acabado de Sim. ingressar, então, como a minha camisa já não tinha mesmo uma divisa, então não tinha como ninguém saber o que eu era. Então, eu tinha vindo do fisiculturismo, então estava um pouquinho mais forte ali do que o normal, então é, é, eu gostei, né, dessa parte. Dava uma visão de que era uma pessoa já mais madura, né? Mais vivida. Exatamente. E uma curiosidade, olha só, quando eu fui pra garagem, a primeira vez que eu dirigi um carro sozinho foi pelo quartel. Caramba. Primeira Não experiência. era habilitado. Não, eu tinha Já era habilitação, já habilitado, era mas nunca tinha habilitado, dirigido o mas, carro. pô, você deve saber, né? A gente passa ali pela aquele ano de experiência, quem é que quer te dar um carro na mão? Ninguém. Todo mundo que tira uma habilitação, a primeira coisa que quer é arrumar alguém que tem que tem um carro, né, para poder ceder ali. Aí você tem que dizer de todas as formas, eu tô habilitado, eu posso, mas ninguém confia. Então lá foi a minha primeira oportunidade, a primeira vez que eu dirigi realmente um carro. Eu lembro até que eu peguei, na época eu trabalhava ali perto da Avenida Brasil, então foi um trecho ali da Avenida Brasil até o centro da cidade, né? Foi Caramba. um monte de emoção ali ao mesmo tempo. Teste de fogo já. E com carro oficial, né? E com carro oficial, exatamente. Então, assim, isso aí eu sempre tive muito forte na minha trajetória, que era me diferenciar, né? Eu acredito muito nisso para você poder se destacar em alguma coisa, das armas que você tem ali para poder utilizar, né? Se não tem uma faculdade e tal. Então, enfim, assim começou a minha trajetória nessa época na Marinha, né? E tudo, todo esse período foi aqui no Rio de Janeiro, até então você não tinha saído do Rio, né? Até então não tinha saído do Rio. Todas as atividades, desde a época da Wanda, vendendo empadinha, toda essa época fisiculturista, sempre no Rio de Janeiro. Isso aí, tudo no Rio de Janeiro. E eu lembro que nessa época, o que que aconteceu também? Eu fiquei bem. Como assim? Era uma. Eu não tinha estabilidade nenhuma, né? Ali. E por não ter estabilidade, o que que eu pensava? Bom, a qualquer momento eu posso sair, né? Desse local. E se eu sair, como é que eu vou fazer para poder trabalhar, né? Como é que eu vou pagar as coisas que na época eu já tinha ali de compromisso e tal. E aí foi nesse momento que eu comecei a me despertar, poxa, eu preciso de alguma coisa um pouco mais segura. E aí, é, influenciado ali pelos meus pais, né? Eu acredito que todo jovem tem essa influência de prestar um concurso para poder ter uma certa estabilidade. E foi quando eu decidi fazer concursos, né, para a área militar e consegui passar também para a Marinha, só que para Caramba. ser fuzileiro naval. Opa, só que agora é concursado, né, com uma garantia maior, né? Isso aí. E aí o concurso, né, para fuzileiro naval, na época eu já era militar, né, já participava ali da Marinha, só que como nessa época eu já não era mais recruta, já tinha ficado ali por uns 2 anos, se eu não me engano. E aí quando eu passo no concurso, eu iria só fazer uma troca ali, né, da organização que eu servia. Foi até para Campo Grande, né, que é onde é o centro de formação dos fuzileiros. E nessa fase veio novamente essa questão aí, como é que eu vou me diferenciar lá dentro? E eu lembro que eu busquei ali pessoas próximas, né? E aí a gente fala, né, dessa questão ali de você sempre tentar se antecipar, prever um pouco do que pode acontecer. E comecei a conversar com pessoas que também já tinham passado por essa mesma situação que eu e que eram ali militares. E perguntei para eles o que eu faço para poder me diferenciar ali das pessoas, dos demais, para poder conseguir trabalhar de uma forma melhor. E eu lembro que foi um tio meu que falou: Olha, você poderia tirar uma habilitação de caminhão, de ônibus, para poder tentar continuar na área de transporte. E dificilmente você vai pegar um jovem que tenha isso. Aí, o que que eu fiz? Obviamente, Foi tirar a habilitação. fui tirar uma habilitação. Então, assim, com 21, se eu não me engano, acho que é a data limite, que é a mínimo, né, que você pode. Tirei minha habilitação, que é a D, né, que a gente chama. Sim, sim. E essa habilitação me proporcionou que assim que eu terminei a minha formação, eu pudesse ir para um local. E nesse local lá eles fizeram algumas perguntas, né, para as pessoas que estão chegando. Então você pensa comigo, bom, numa área de transporte provavelmente precisa de bastante pessoas ali para poder fazer essa condução, né? E eu no meio ali dos demais, eles perguntaram o que cada um tem aí para poder, né, trabalhar, qual área que se dá melhor.
e eu levantei a mão lá e falei, não, eu tenho habilitação de ônibus e caminhão. Então, assim, no mesmo momento que eu levantei a mão, eu já fui separado para essa área de transporte também já como fuzileiro naval. É fantástico. Daí, Juan, cortando, não cortando você, mas na verdade complementando, a gente traz já um insight bacana aí que pra você que está nos ouvindo hoje, a importância de você buscar informação com alguém que já tenha passado, né, já tenha tido aquela vivência, né, que você está se propondo ali a ter, Sim, né, buscar pessoas com experiência, nesse caso foi um tio seu, mas você disse também que buscou para outras pessoas. sim. Então, um insight, né? Pô, tira uma habilitação que você pode ser destacado lá dentro. Daí a importância de que a gente pode até dizer aqui de você ter um mentor, de você ter um consultor, de você ter uma pessoa mais experiente, que você possa modelar, né? Que você possa ter ali como uma pessoa de exemplo, né, para poder perseguir. E você muito novo, né, com 21 anos, precisava desse exemplo. Então, você que está aí nos assistindo hoje, que está, quem sabe, pensando em montar um negócio, deixa eu te contar um segredo. Dificilmente você vai conseguir inventar novamente a roda, né? Provavelmente o que você vai construir, lógico, de alguma forma muito igual, ou semelhante, ou diferente, mas alguém já deve ter pensado igual a você. Então busque essas pessoas, quem sabe modele e entra logo em prática, na ação, né, colocando a sua ideia, o seu negócio aí para acontecer, tirar do papel e sem dúvida você vai ter aí a oportunidade de experimentar, né? Porque afinal, se você não colocar, se você não tentar, né? Por mais que seja um excelente projeto, ele vai ficar sempre como um projeto, É né? Para verdade. entrar em prática, tem que, para se tornar um grande projeto, tem que realmente se tornar algo visível, prático e que entre em movimento. E aí você já estava ali com 21 anos, de novo na área de transporte, né? De novo, Ou seja, a área de transporte poderia até então parecer que ia ser o seu projeto de o meu vida, né? projeto de vida, realmente. Realmente, foram muitos anos trabalhando com isso. Caminhão, ônibus, dirigi de tudo. Dirigi ambulância, dirigi van, qualquer carro aí que você possa imaginar, de viatura leve e pesada, eu aprendi, né? Foi bem interessante essa fase aí da minha vida, sim. Aqueles caminhões réu, né, que chama, né? Que transporta pessoas, É, enfim. na Marinha a gente chama lá de Atego, Atego. Unimog, né? São Réu é normalmente. exército, né? Isso é, mas acaba que é é a mesma Mesmo viatura, tipo. né? Essas Sim, viaturas aí da Mercedes, que você vê sim. passando aí transportando pessoas, né, militares dentro. Então era isso aí que era o meu Eu trabalho, né? imagino que não eram viaturas com muita tecnologia, né, para dirigir, né? Olha, assim, você sabe que esses caminhões, os ônibus nem tanto, mas assim, os caminhões até eram legais, sabia? Eram É caminhões mesmo. ali da Mercedes-Benz, né? Então você conseguia. Tinha lá o painel e tal. Eu, particularmente, até hoje prefiro dirigir um caminhão do que um carro. Sim, você tem uma visão mais ampla, né? Você Isso tem aí. mais noção de direção, né? De espaço, Exatamente, né? Bem exatamente. Então, bacana. assim, eram viaturas boas. Não, não posso reclamar, não. Tive sorte aí nessa área marinha lá, tinha umas viaturas bem interessantes para poder dirigir. Fantástico, André. E quanto tempo ficou nessa experiência da Marinha? E aí, né, essa trajetória aí do quartel que se começou lá na área do recrutamento, e aí depois passei nesse concurso como fuzileiro e continuei nessa área do transporte. E aí lá dentro, né, tem algumas outras organizações que eu acabei servi até lá na Ilha das Flores, né, que foi em São Gonçalo. Tive uma experiência boa lá também, quando fui para lá, fui diretamente para a área de transporte, depois saí, fui ter uma experiência lá na área da cozinha, né? Na área da cozinha, lembrei um pouco de como era antigamente na parte do. Assim que eu ingressei na Marinha, né? Que eu, por conta de ter sido fisiculturista, então ainda estava com essa cabeça de atleta, né? Muito forte, alimentação, 3 em 3 horas, treino, enfim. Quando eu fui para a cozinha, me achei novamente ali. Comecei a me alimentar um pouco melhor, né? Tinha mais facilidade. Sim, sim. Aprendi algumas coisas ali em relação à forma de cozinhar e tal, e comecei a me despertar novamente para esse lado aí que eu tinha deixado lá atrás de atleta. E aí o que que aconteceu? Nessa fase aí da minha vida, né, que já foi caminhando ali para o final, e respondendo a tua pergunta, né, esse tempo aí se deu mais ou menos em uns 7 anos, né, desde que eu entro no recrutamento até a hora que eu saio. 6, 7 anos.
Nessa fase aí eu me descobri de novo ali uma paixão, né, pelo atletismo, né, pelos esportes que eu praticava e comecei novamente a me preparar e tal. E nesse momento foi quando aconteceu uma coisa assim bem disruptiva na minha vida, que foi quando eu comecei a flertar um pouco mais com o empreendedorismo. Por quê? Até então, eu só tinha tido experiências assim antes de entrar para a carreira militar e depois que eu entro eu começo a visualizar talvez eu ficando ali dentro, né? Sim, sim. E encontrei um sócio lá que na época conversou comigo, olha, tem um espaço interessante lá onde eu moro, a gente podia abrir uma academia talvez, e aí eu já estava ali, né, me alimentando bem, treinando, já curtia aquele ambiente novamente, comecei a me imaginar realmente sendo o proprietário ali de uma academia, Opa, um novo negócio, então. um novo negócio. Aí o que que aconteceu? Depois de alguns tempos ali de conversa, né, fomos lá, conheci o local, e abri o meu primeiro negócio, que foi essa academia. Ou seja, você era militar ainda Isso, e despertou ali, na verdade surgiu uma oportunidade, né? sim, E você começou um novo negócio, permanecia como militar e agora um novo negócio na área de educação física, né? Ou seja, montando uma academia, né? exatamente. Então, ou seja, estava atento ali à oportunidade, né? Exatamente, assim, até um conselho, né, que eu deixo para você que está nos assistindo, se eu pudesse voltar lá atrás e se tivesse alguma coisa que eu pudesse ali corrigir, talvez na minha trajetória, seria ter começado bem antes a empreender enquanto eu já tinha uma profissão, porque é nessa melhor hora que você tem para poder arriscar mais, se, eu não digo se doar mais, porque talvez você vai ter que ali, né, Dividir, né? conciliar o teu tempo, mas é o momento que assim, você não tem nada a perder. Você já trabalha, você já tem ali um dinheiro certo, né, por mês que você consiga se sustentar. Então, assim, eu deixo essa recomendação aí para você que está nos assistindo de se você já tem um trabalho aí formal, né, seja na carreira militar ou seja em qualquer outro tipo de local que você trabalhe, comece a buscar alguma coisa que você tenha interesse para poder empreender nessa fase da tua vida, porque é o melhor momento, né? Eu Sim, acredito, não, depois sem que dúvida. passou, eu vi que Sem assim, dúvida. depois que a gente empreende, né, de fato só tem aquilo ali ou aqueles negócios ali, você fica um pouco, né, tem que se segurar, mas já tendo alguma coisa certa, pelo menos você sabe que vai ter ali uma moradia, né? Algo. Quando o negócio é único, você tem que tirar dele 100% do seu sustento, né? Então realmente é mais desafiador, né? Exatamente. E aí foi isso. Aí dentro desse período aí de 7 anos, quando eu recebi essa proposta aí de abrir uma academia, fui lá, abri a academia, conversei com algumas pessoas antes de abrir, é claro, mas aí todo empreendedor provavelmente já passou por isso. Assim, a gente precisa de mentores, né? Óbvio, para poder ensinar ali, corrigir, dar um direcionamento, mas às vezes a gente vai encontrar pessoas que também vão jogar para baixo ali tudo que a gente está pensando em construir, né? Então, palavra negativa, dizendo que não vai dar certo, falando que é difícil, e normalmente a gente acaba caindo no erro de pedir conselho para quem ainda não construiu alguma coisa. Ou seja, a pessoa bota todos os medos dela, descarrega tudo ali em cima, a frustração talvez da vida dela, em cima de você ali que está querendo começar, e resumindo, você às vezes acaba sendo tentado a desistir. E isso é terrível, né? É um insight também que nós deixamos para você aí que está nos ouvindo, né? Nós falamos anteriormente da importância de você ouvir as pessoas mais experientes, quem sabe ter um mentor, contratar um consultor. Só que existe esse outro lado, né? Existem pessoas que às vezes, por não selecionarmos muito bem, né? Às vezes as pessoas surgiram e às vezes são pessoas muito próximas, né? Pessoas da família, pessoas, grandes amigos, amigos Esse é o pior problema. de longa data e querem nos aconselhar. Então, quer uma dica para você? Se essa pessoa que está te aconselhando, ela, ela de alguma forma não conseguiu conquistar aquilo que você deseja conquistar, talvez ela não seja a melhor pessoa a te dar conselhos. Talvez você precise buscar pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar para você poder modelar e aí sim você avançar. Caso contrário, a gente pode dizer que são curiosos, né? Pessoas que Exatamente. às vezes até querem nosso bem, né? É, Como os pais, né, por exemplo. exatamente. E tem um detalhe também, Juan, acho que você vivenciou isso, isso aconteceu muito comigo. E até hoje, né, a minha querida mãe, Dona Carmelina, de 87 anos, está viva, mas ela viveu numa época onde o empreendedorismo era algo que era
para uma minoria, né? Eram raríssimas as pessoas e Exatamente. quase sempre quem conseguia montar um negócio eram imigrantes, né? Na época ainda vinham muitos imigrantes italianos, portugueses, alemães, né? E poucos brasileiros conseguiam empreender. Na verdade, os brasileiros eram mão de obra, né, para a maioria dos empreendimentos. E se instalou na cultura, no Brasil, e muitas pessoas, principalmente as mais antigas, têm essa visão, né, de que o grande sucesso profissional é você estudar, 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 se formar, ter um diploma, ter um currículo e poder passar num concurso público e viver com esse salário pro resto da vida, né? Exatamente. E quando você vira essa chave e se torna um empreendedor, né? E você entende que não existe teto para o empreendedor, né? Como servidor público, como colaborador, a gente tem um teto, mas como empreendedor a gente não tem. Mas é difícil as pessoas entenderem. E às vezes, com muito carinho, e até hoje eu vejo a minha mãe, você está trabalhando em casa, como é que se trabalha de casa, né? Que é o home office, né? É difícil de entender. Mas eu quero dizer para você que ainda não experimentou essa vida empreendedora, vale a pena. Você não largue nunca o que você está fazendo. O Juan trouxe um insight aqui fantástico e perfeito. Continue fazendo o que você faz hoje, que é isso que leva para sua casa o seu sustento, é dali que você tira o seu salário. Mas em paralelo a isso, tem um plano B. Né? Comece a empreender, mesmo que seja de forma ainda informal no início, né? E com o passar do tempo você pode, quem sabe, formalizar. O exemplo do Juan aqui é um exemplo fantástico, né? Ele estava numa situação, digamos assim, estabilizada, né? Tinha condições de sustentar e passou ali a empreender num plano B, né? Então, tome esse exemplo, coloque em prática, eu tenho certeza que você, a médio e longo prazo, você vai ter resultados aí fantásticos. E foi isso que aconteceu contigo, né, Juan? Você teve esse momento de transição. Agora, com 7 anos, você saiu da Marinha, foi isso? Com 7 anos eu saio. Eu podia continuar, né? Sim, poderia ter uns Era... concursos lá Sim, sim. internos, né, que a gente faz para poder passar. É até uma carreira até difícil das pessoas continuarem, mas é totalmente possível, né? É um concurso que você faz para entrar e faz alguns internos para poder seguir a Continuar, né? carreira, exatamente. Mas eu já não me via mais ali naquela situação. Acredito que todo empreendedor, né, pessoa que trabalha ali por conta própria e que gosta, tem prazer por isso, preza muito pela sua liberdade. Então, eu como militar, para você ter uma ideia, para fazer viagens a gente precisa de autorização para poder sair do Rio Sim, de sim. Janeiro. Então, assim, hoje, por ter viajado para tantos locais assim, a gente percebe que se tivesse continuado lá dentro seria Ia ser impossível. quase um pedido por dia, né? É. Então, nesse período eu saio, já estava com a academia aberta, né? Academia em funcionamento. E assim, com a abertura da academia aprendi muito sobre essa questão do empreendedorismo. Fui para a prática ali, né? Para poder ver como era. Até então só assistia em podcasts, vídeos no YouTube. Até por isso que eu deixei pontuei, fiz questão de pontuar que você pode sim e deve fazer uma coisa paralela à outra, porque assim, eu deixei para fazer isso no final da minha carreira, com minha carreira curta ali, né, de 6 7 anos, mas eu poderia ter feito lá no início. Sim. Mas o funcionalismo público também traz um pouco disso, né? Às vezes você fica um pouco acomodado, recebe aquele salário todo mês ali, então você acaba não buscando novas fontes de renda, acaba inclusive eu acho que esse é um dos principais pontos, né, que a gente deve tocar aqui, que é o seguinte. é, Ter um teto, né, sobre a tua cabeça faz com que você, bom, eu lembro na época que os valores ali, né, entre 2 3 mil reais de salário, hoje eu fico me perguntando, gente, como é que vive com isso, sabe? Eu sei que é possível, eu sei que tem pessoas que sustentam suas casas com isso, mas conforme você vai mudando o seu ambiente, vai mudando o seu círculo de amizade, vai conhecendo pessoas novas, vai conhecendo sobre empreendedorismo, você percebe que coisas que você compra aqui por 10 reais, você vende a 20, você compra a 50, você vende a 100. Então você consegue avançar esse teto que, né, você estipulou ali na tua cabeça. Então o empreendedorismo ele abre a tua mente de uma forma que, dependendo do local que você esteja trabalhando ou que você faça, parece que é impossível. Você só fica contando ali os teus gastos, né, e adequando tudo aquilo que você ganha. Você não, parece que Exatamente. você não pensa em querer passar, não é isso? É a história do cardápio no restaurante, né? Quando você tem o teto, né? Você olha primeiro o preço. Você não compra o que você quer, você compra o que dá para você comprar,
né? Então essa eu acho que é uma grande analogia em cima disso que você acabou de colocar, né? Exatamente. E aí, quando eu saí, e aí a academia funcionando e todos aqueles desafios de empreender, funcionários para poder pagar, eu não tenho formação em educação física, né? Então eu não pude trabalhar. Isso é algo até importante, eu não pesquisei muito a fundo sobre isso, então, ou seja, quando eu abro a academia, eu já abri com custos, né? E eu acredito muito hoje, até nesse negócio que é o que eu faço atualmente, é, um conselho que eu deixo também é que você comece fazendo coisas que talvez você não precise de tanto investimento assim. Eu lembro, inclusive eu tô contando aqui uma história de uma academia, mas assim, inclusive nem sei se você estava sabendo, mas agora eu tô te contando, a academia ela foi fechada. Eu Então, vi, eu vi no story seu você vendendo os equipamentos, né? Então ex- eu imaginei. exatamente, a academia foi fechada. Então, assim, tô contando uma história aqui de uma abertura, né, de um negócio, foi meu primeiro negócio, mas que fechou, né, por causa de problemas ali que eu tive na gestão, na administração. Acreditava muito que conseguiria cuidar disso tudo à distância, não consegui, enfim. Inclusive, foi minha primeira. História triste assim nesse mundo do empreendedorismo, né? A gente fala muito sobre o pessoal que quebrou e tal. Eu não sei quem diz essa frase, mas tem uma frase que diz assim: nunca confie em um negócio, alguém que nunca quebrou o seu primeiro, né, ou algum dos Sim, seus sim. negócios, que assim, realmente as experiências que você ganha após passar por uma situação assim, então é uma situação chata, né, mas tem muito aprendizado. Então, a academia ela foi um fechamento, né, de um ciclo ali, mas que foi o meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento, que inclusive o conselho que eu estava dando era sobre você buscar novos negócios que você possa iniciar sem talvez tanto investimento. Eu lembro que quando eu abri essa academia eu peguei empréstimos, né, eu investi um dinheiro talvez que eu nem poderia, né, contando com que aquilo fosse dar certo. E hoje eu percebo que tem muitos negócios, eu percebi isso depois, olha, que você pode sim e deve começar negócios que você não precisa tanto investimento assim, né? Sim, Consiga sim. começar mais por baixo, coisas que às vezes você nem precise investir, digamos assim, em algum tipo de produto, né? Que é o caso de pessoas que vendem conhecimento, né? A pessoa aprende alguma coisa, domina aquele assunto, vai lá e ensina sobre aquilo. E Então, a pandemia mostrou isso na prática, né? exatamente. Todo mundo fechado, trancado dentro de casa, muita gente quebrou. Agora, em contrapartida, quantas pessoas ganharam milhões de reais vendendo conhecimento, vendendo produtos que eram, naquele momento, é, é, s- entregues de uma outra forma. A gente tem aqui bebidas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um aplicativo chamado Zé Delivery. Ó, não está pagando nada não, mas É, estou fazendo uma propaganda de graça para você. Ó, que moral, hein? Mas foi uma ideia criativa. sim. E a gente vê aí um exemplo, Uber, por exemplo, é a maior frota de veículos do mundo, só que a Uber em si não tem um veículo sequer. Né? A gente vê aí o hotel urbano, não, um aplicativo de agendamento de hospedagens. É o Booking, né? Airbnb, O Booking, né? Booking. O Booking, eu não sei se ainda é, né? Mas quando eu vi essa matéria, o Booking era a maior plataforma de agendamento ali de reservas, né? De hospedagem, sem eles sequer terem uma hospedagem, né? É exatamente o que a gente está falando sobre. São grandes intermediadoras Exatamente, que exatamente. conhecem a pessoa que quer comprar, sabem a pessoa, né, que quer vender e E conseguem conectam, e né? conectam, né? Exatamente. Então o que você colocou é perfeito. Mas talvez pela nossa herança, né, do que a gente aprendeu, do que era profissionalmente correto, né, Sim. a gente entendia que tinha que ter um espaço físico, tinha que ter equipamento, tinha que fazer empréstimo, né? Mas valeu a experiência, né, por ter passado por isso. Ah, valeu demais. É, amigos que estão nos assistindo hoje, estamos com uma história aqui incrível do meu amigo Juan Cidade. O Juan ele veio trazendo um pouquinho da trajetória de vida dele, que começou lá atrás vendendo empadinha, começou como colaborador, cobrador, chamador, enfim, de van. Então você, amigo motorista de transporte alternativo, transporte complementar, vocês sabem que o quanto eu tenho um apreço por vocês. A gente tem uma atividade aí que desenvolve juntamente com vocês. Então eu não sabia, acabei de descobrir que o Juan também já passou por essa fase aí de ajudar ali na parte de transporte de passageiros. Passou aí uma vida uma parte da vida dentro das Forças Armadas, da Marinha do Brasil. Né? Aqui um abraço também a todos vocês, marinheiros, militares de um modo geral. E agora
a gente vai ouvir uma parte da história que é fantástica. Essa é a história que eu mais conheço do Juan. E, aliás, eu quero aqui também pontuar, Juan, o momento que a gente se conheceu, né? Sim, A gente teve uma fase, não muito tempo, acho que um pouquinho mais de um ano, sim. né? Onde nós nos encontramos em um ambiente muito favorável a todos nós empreendedores e que, se você não conhece nenhum grupo de network, eu recomendo você aí que procure, né? Nós nos conhecemos no Brasil do Bem, Clube de Empresários, que é um clube onde nós nos encontrávamos semanalmente para fazer negócios, para dar indicações, para receber indicações. E ali naquele momento, foi aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu lembro quando o Juan levantou e fez ali um pitch de venda, dizendo que, perguntando quem gostaria de viajar sem gastar dinheiro. Eu falei, cara, como é que faz isso? Né? Eu sempre adorei, amo viajar. Quem me acompanha nas redes sociais aí, ano passado até menos, mas eu sempre viajei muito e aquilo me chamou a atenção. E logo eu me conectei com ele. E eu faço aí votos que você procure um clube de empresários. Mas nessa fase, antes da gente entrar ali propriamente no seu negócio atual, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência também com clubes de networking, né? Foi uma fase, eu não sei se o Brasil do Bem foi a sua primeira experiência, né? Eu queria que você falasse pra gente, a gente nem planejou isso, a gente não combinou isso, mas qual foi o quanto foi importante para você participar de um clube de networking? Olha, para o meu negócio, né, da empresa que eu tenho atualmente, foi um divisor de águas participar do clube, né, de network, desse evento, porque até então, isso é até muito comentado, né, pelas pessoas que vieram ali da área da Zona Norte, que dificilmente você participa de locais onde tem ou é estimulado o encontro, né, de empresários, empreendedores ou até pessoas que estão querendo começar para que elas possam ali trocar, né, ideias, compartilhar, falar dos seus produtos, seus serviços. Então eu não digo que ali não só foi a minha primeira experiência, como foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que isso existia. Eu não sabia que isso Foi algo existia. novo Não, mesmo, foi né? algo Disruptivo ali para você. extremamente novo. E assim, desde o frio da barriga de ler. E aí que você percebe que muita gente às vezes pensa assim: ah, mas eu sou empresário já há muito tempo, não preciso mais ficar, né, buscando me conectar assim. Mas, gente, ali é uma oportunidade. Eu não consigo ver um local onde você, por exemplo, se sinta desconfortável de falar em público. Normalmente a gente está em ambientes onde a gente já está acostumado, Sim, né? sim. Então, assim, lá você está cercado de pessoas, você precisa apresentar o teu negócio, falar sobre o teu negócio. Então, é uma situação totalmente nova. É ali que você percebe, às vezes, teus vícios de linguagem, as formas de falar talvez inadequadas, coisas que você precisa corrigir na tua postura, roupas, às vezes, que você utiliza que você poderia melhorar, né, para poder se apresentar melhor. Então, assim, ali foi muito bom para mim, para tudo isso, não Uma só escola, né? pelo isso aí, uma escola, literalmente uma escola. Fantástico, fantástico. Então valeu a pena. Valeu a pena demais. Pro meu negócio não preciso nem falar, né? E muita gente às vezes discute, né? Pô, mas dá para ganhar dinheiro com o clube participando, né, de encontros de network? Ó, eu não estou fazendo propaganda de clube nenhum aqui, mas a pergunta é, Juan, você ganhou, teve condições de ganhar, valeu a pena financeiramente, né? Você participar de um clube de networking? Olha, financeiramente falando, vou tentar não chutar um número aqui, né? Vou falar algo aqui dentro do. Provavelmente foi mais do que isso, tá? Mas eu creio que me trouxe uma receita ali naquele ano, tá? De quase R$ 70.000 Caramba, por participar de um por clube parte. de. Isso dentro Ou seja, de. pessoas que se não fosse aquele ambiente, você não conheceria. Não, não conheceria. Então, eu fiz essa pergunta justamente para dizer para você que está nos assistindo hoje que a gente aprendeu da pandemia para cá a usar muito marketing digital, cara, e continue porque vale muito a pena. Mas não pode ser o seu único canal de distribuição de marketing, de propaganda do seu negócio. Você precisa ter ainda o marketing tradicional, que pode ser o panfleto, pode ser o outdoor, e principalmente o seu marketing boca a boca. E é isso que o Clube de Network faz. Então eu incentivo você a fazer assim como eu faço, assim como o Juan fez, e ter a sua experiência. Eu tenho certeza que, independente se você vende produto, se você presta serviço, se você transformou o seu conhecimento em um produto, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas que podem se tornar sócios,
né? E eu tive essa experiência. Eu tive pessoas que se tornaram sócios dentro do grupo de networking. Eu expandi os meus negócios dentro de clube de network por conhecer pessoas dentro do clube e conheci, por exemplo, o meu amigo aqui, Juan Cidade. A gente, inclusive, já teve uma experiência, né? Quero até comentar isso. Eu já usava milhas antes de conhecer o Juan e era algo que me fascinava, mas eu não tinha total conhecimento, assim como até hoje eu não tenho, né? De vez em quando a gente pede lá um help lá pro Juan, ele tem uns grupos ali que ele dá umas dicas. Já que a gente está entrando já nesse assunto agora, eu faço já desde já um comunicado, um pedido para você que acesse aí no seu Instagram, na internet, Cidade das Milhas. É o site e o Instagram do nosso amigo Juan Cidade, onde você vai obter informações aí sobre milhas aéreas. E naquele momento eu já entendia um pouquinho, não entendia tanto, mas assim, a minha vontade, a minha gana de ficar próximo desse camarada foi tanta que juntamente com outro amigo nosso, o Fausto, né, manda um abraço aqui pro Fausto, se estiver também aí nos assistindo, a gente montou, inclusive, foi uma experiência muito interessante, né? A gente montou dois eventos presenciais, um em São Gonçalo e o outro foi em São Gonçalo, Nova Nova Iguaçu, Iguaçu, né? E teve um terceiro que terceiro. falhou agora, acho que foi dois em São Gonçalo. Eu acho que foram dois em São Foi dois em São Gonçalo, isso aí. Gonçalo e em Nova E um em Nova Iguaçu. Iguaçu. Aonde a gente falou com algumas pessoas sobre milha. E acreditem, a gente batendo papo, montamos um negócio, montamos um evento e tivemos retorno, né? Tivemos retorno. Com três eventos que foram feitos. Então fica aqui a dica para você, né? É um objetivo do nosso canal trazer esses insights para que você pegue o seu conhecimento e também transforme. E Juan, como é que surgiu essa história de milha na sua vida, cara? É o Conta pra gente. Então, a milha ela surge na minha vida primeiro por conta dos cartões de crédito. Por quê? Cara, é espetacular como algumas coisas que acontecem na nossa infância ecoam aí eternamente, né? É incrível. A minha tia uma vez foi tirar um videogame pra mim, eu lembro um Xbox One na época, e eu não tinha limite pra poder comprar esse videogame, né, no meu cartão de crédito. E quando eu converso com ela ou com a minha mãe, eu não tô recordando agora, eles comentam assim pra mim, Juan, a tua tia acho que tem 13 mil reais no cartão de crédito. E, cara, quando eu ouvi aquele valor ali, eu tava comprando um videogame, acho que era de 1.500 reais. Quando ela falou 13 mil reais no cartão, eu falei, dá pra ter um cartão de 13 mil reais? Eu falei, tá, tua tia tem. Aí eu, pô, quero isso. Quando eu coloquei na cabeça que eu queria isso, eu não sei te dizer o que que aconteceu ali. Naquela época, eu tinha uns 20 anos, 20 por aí, 20, 21. Eu fiquei doido e eu comecei a querer saber tudo sobre cartão de crédito. E eu não entendia nada sobre milhas ainda. Eu só queria ter cartão de crédito com limite alto. E eu comecei a abrir conta no banco X, no banco Y, e liga para gerente, vai na agência. Eu literalmente saía de casa para ir numa agência, não, que eu quero um cartão. E aí o primeiro que eu consegui ter foi um American Express. E chegou lá em casa numa embalagem bonita, top. Cara, quando aquele cartão chegou lá em casa, eu me apaixonei. Eu falei, é isso. E fiquei apaixonado por cartão de crédito. Aí vi, na época era sem limite pré-estabelecido, né? Pô, Para você que não sabe, sem limite pré-estabelecido não significa que o cartão tá ilimitado, não, tá? Porque não tem um limite pré-estabelecido. Mas tu conseguiu o cartão hoje, tentar passar 200 mil lá, você não vai passar. 150, né? Você vai, é tem gradativo, que ele ser vai. gradativo. Isso aí. Então, quando eu consigo esse cartão, eu vou em busca de outro, e de outro, e de outro, e meu relacionamento com os bancos vai melhorando. Tinha, né, a carreira militar lá que ajudava também um pouco, que era uma renda comprovada, mas não foi só isso que me ajudou a ter os cartões, não, né? Depois, passados os anos, né, que eu fui trabalhando com isso, eu percebi que, assim, pessoas que ganham o salário mínimo, ou até menos, às vezes, conseguem bons cartões. E aí eu fui em busca disso, comecei a ter, eu deveria ter naquela época ali uns 15 cartões de créditos por aí, Caramba. né? E chegou um momento da minha vida que eu fiquei fascinado por aumentar os limites dele. Sempre fui controlado com dinheiro, então nunca perdi a mão com isso. Mas eu ia em busca realmente ali de limites cada vez maiores e ainda não aprendia sobre milhas aéreas. Era só focado em cartão de crédito. Até que eu fiz um levantamento ali da minha situação financeira, dos meus cartões, eu percebi que eu devia ter quase uns 400 mil reais em limite de cartão. E aí, quando eu comecei a conversar isso com as pessoas, sério, como é que consegue isso tudo e tal? E o pessoal começou a me pedir dica. E aí foi quando
eu comecei a desenvolver, né, eu já tinha essa habilidade ali, já gostava disso, mas comecei a comentar com as pessoas, né, sobre isso que eu fazia. As pessoas, eu lembro até que por um momento ali da minha vida eu ensinei algumas pessoas gestão financeira, né, básica ali, né, para suas famílias e tal. Dei algumas palestras sobre gestão financeira também em alguns eventos que eu participei. Olha só como é que eu Caramba. eu comecei a mergulhei, né? Uma coisa que começou como só um sonho, né, de ser igual a sua tia, de ter um cartão de 13 mil, Isso aí. de repente você se vê com 400 mil reais de limite, extremamente controlado financeiramente, então cuidado Sim. aí, tenha atenção, porque limite de cartão é complicado. Tem quem não sabe administrar, acha que aquele limite pode ser torrado todo final de mês, né? Só que Exatamente. uma hora a fatura chega. Exatamente. O cartão ele representava para mim ali uma certa segurança, porque assim, Sim, eu sim. jovem, não tinha uma renda alta, e eu pensava assim, bom, se acontecer qualquer coisa, alguma emergência, alguma situação assim que eu precise de um valor alto, eu tenho. Então me dava uma certa segurança, né? Fiquei um pouco mais confiante com isso também. Tanto que eu comecei a falar com pessoas, né? E aí fui convidado por dois eventos para poder falar sobre gestão financeira, educação financeira, né? E aí, ou seja, eu já estava mergulhado nessa área aí de educação e mexendo com dinheiro sempre. E aí foi quando, não, um pouquinho antes ali de eu abrir a academia, eu comecei a flertar com esse assunto de milhas aéreas. Foi através de vídeos, né, na internet que eu estava assistindo do pessoal. E só que tem uma coisa interessante, a milha, como eu fui militar por muito tempo, e, assim, era difícil fazer viagens. Eu tinha viajado pouco nessa época. Eu não encarava a milha como algo que só pudesse me levar a viajar. Eu levava ela como um assunto extremamente financeiro. Entendi. Então foi quando eu comecei a usar essas milhas que eu, né, gerava ali através da minha utilização do cartão de crédito para poder trocar por dinheiro. Então toda oportunidade que eu tinha para poder trocar aquilo ali por dinheiro, eu trocava. Uma pausa aqui. Vocês que estão aí nos assistindo entenderam bem essa parte. Provavelmente nós estamos falando hoje aqui com pessoas que, quando escuta falar em milhas aéreas, só entende que a milha aérea serve para trocar por passagem aérea. O que o Juan está trazendo aqui agora é uma informação que você pode pegar as milhas aéreas, da recorrência ali que você utiliza cartão, né? Nesse momento ele falou até agora de cartão. Eu sei que tem novidade, tem mais coisa que vai vir aí que também pode te ajudar a gerar milhas. Mas o que o Juan acabou de dizer foi o seguinte: você utiliza o cartão, a utilização desse cartão gera milhas. Essas milhas que lá atrás eu também pensava assim, e eu acredito que eu estou falando com pessoas hoje que acham que a milha aérea só serve, tanto que o nome é milhas aéreas, né? Só serve para trocar por passagem, você pode trocar por dinheiro. Perfeito? É exatamente isso. E assim, o interessante disso, né, e é bom ficar claro isso para as pessoas, é que até talvez as pessoas podem estar me vendo assim, pô, mas e aí, vai falar de viagem e tal. Como eu tô dizendo, as milhas elas entraram na minha vida mais como um assunto financeiro, né, como uma moeda, do que propriamente ali por viagens, para poder conhecer novos lugares. Embora eu goste muito disso, viajo bastante também, eu comecei a me interessar por esse assunto por causa, bom, você usa o cartão, que você já precisa usar, e você acumula uma pontuação. E com aquela pontuação ali você consegue transformar aquilo em dinheiro também. Eu não vejo algo tão. Como um benefício tão grande quanto esse. Porque Sim. assim, você já iria comprar determinado produto. Você, por utilizar um cartão de crédito legal, você acumula uma pontuação e aquela pontuação você consegue transformar em dinheiro também. Então, assim, eu achei isso. Fiquei maravilhado, Fantástico, né? fantástico, né? E aí esse assunto de milha começa a entrar na minha vida, até que quando eu saio, né, do quartel, aí já avançando um pouco aqui o assunto, depois de já ter ensinado algumas pessoas quanto isso, quando eu saí do quartel, a academia ela não estava pagando as contas, né? Como eu falei, a academia ela me trouxe mais aprendizados, né, desafios do que dinheiro. Mas eu agradeço, sou grato a Deus por isso, por esse momento aí de experiência. E aí, quando eu saio do quartel, eu me vejo assim, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa, né, para poder ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? E eu falei, bom, eu vou começar a ensinar as pessoas a fazer isso aqui que eu faço. E aí foi meu desafio. Quando eu saio do quartel, eu consigo converter meus primeiros clientes, né, dessa área aí de milhas, foram as pessoas que trabalhavam comigo no quartel. Foram Caramba. militares. Que viam um E exemplo ali já do que você fazia, né? exatamente. Lá dentro eu já falava um pouco, né, disso com eles, mas aí quando eu saio, eu consigo, depois que eu saio,
passado ali 1, 2 meses, eu consigo converter eles como clientes meus. Então, assim, eu lembro até o número, eu gosto de falar número, né, para o pessoal poder entender, né? Eu ganhava ali na época, não sei, 2.500 reais no quartel. Quando eu saí do quartel que eu fechei esses clientes, né? Eu ganhei ali na faixa ali de uns 4 mil e pouquinho, se eu não me engano. Então, pô, Ou seja, você dobrou praticamente os seus rendimentos no momento que você saiu de vamos dizer, um emprego fixo, né? sim, Inclusive concursado, para uma atividade empreendedora. Então fica aqui um exemplo prático. Isso acontece com 100% das pessoas? Não. Então, novamente, né, a gente faz aqui essa afirmação. Faça um plano B enquanto você tem um plano A muito bem estabelecido. Né? O Juan ele trouxe aqui um exemplo muito prático de algo que está dando muito sucesso até hoje para ele, que é esse plano B das milhas, mas ele também passou por uma experiência que não deu certo, que foi a academia. exatamente. Então, mas com tudo isso, ele tinha uma tranquilidade porque ele tinha um plano A, que ainda eram as Forças Armadas. Então, dê os passos sim do empreendedorismo, mas dê passo com sabedoria, dê um passo sólido, busque as informações com pessoas aí que possam realmente elevar você para esse nível de conhecimento que vai te dar essa maturidade. Né? Hoje o Juan, com 28 anos, é uma pessoa madura porque já quebrou, já desenvolveu um negócio, transformou um conhecimento em negócio. E hoje, graças a Deus, né, Juan, você consegue se manter com isso. Exatamente. Muitas pessoas não conseguem. Então, busque pessoas que tenham tido essa experiência, né, de ter dado certo em algo. E eu tenho certeza que você vai ser o próximo, né, a quem sabe conquistar aí a sua independência financeira. E enquanto você não conquista a independência financeira, eu costumo falar, Juan, que a gente conquista a liberdade, né? A Maravilhoso. liberdade de poder desenvolver a atividade de casa, do escritório, de outros lugares, né? E isso também é importante. Mas voltando aí para a sua história essa sua sequência aí de vida, como é que foi agora com esses primeiros clientes, né, que trouxeram um faturamento num primeiro mês? No primeiro mês. No primeiro mês você praticamente ganhou o dobro do que você ganhou durante os 7 últimos anos dentro das Exatamente. Forças Armadas, né? Exatamente. E como é que foi sua cabeça nesse momento, né? Eu lembro que eu tava no cinema, tava no cinema com a minha esposa, e aí quando eu recebo esse valor, né, na minha conta lá, que foram, estipulei uma data ali pro pessoal fazer o pagamento, e quando todo mundo fez, juntou aquele saldo, falei, caraca, é o dobro do que eu recebia, né? Então, assim, a minha experiência foi fantástica ali na hora que eu vi o poder, né, que aquilo ali tinha, do conhecimento que eu tava passando para as pessoas, aí me perguntei, né, eu falei, bom, por que que eu não fiz isso antes, né? Poderia, enquanto tava lá, aí não seriam 4, seriam 6 mil, né? Sim, sim. 7 mil. Como eu falei, o teto, né, na nossa cabeça ali, ele é algo bem ruim, né? Se a gente não souber lidar com isso, você realmente fica travado. Mas já tinha conseguido fazer esse valor. E aí o interessante é que o importante, né, do empreendedorismo, que a gente acaba fazendo às vezes por tabela, não é o nosso foco principal, embora deveria ser, ajudar pessoas. Quando eu saio e eu vendo isso para eles, né, para esses meus primeiros clientes, até mandar um abraço aí para vocês se vocês assistirem, é, o que que acontece? Eu ensino eles, na época, né, o mercado de milhas ele muda com bastante frequência, né? Naquela época a gente conseguia dar, de certa forma, uma certeza para as pessoas de que elas conseguiriam ter um X valor de retorno. Então eu fiz cada um daqueles clientes ali conseguirem faturar que eu digo faturamento, né? 12 mil reais. Caramba. E desses 12 mil reais eles ganharam, se eu não me engano, 15 a 20% quase. Então, só de curiosidade, se você quiser falar óbvio, quantos eles gastaram, vamos dizer, com a sua assessoria e com o cartão de crédito para conseguir faturar isso? Na época foi 500 reais. Com R$ 500, eles aprenderam a como faturar R$ 12.000. Exatamente. Então, se você ainda não conversou com o Juan Cidade, acessa aí no Instagram, @Juan Cidade. Você precisa conversar com esse camarada, que é um papo fantástico que vai colocar literalmente dinheiro no seu bolso. E se você gosta de viajar, você pode fazer como um outro amigo nosso, Fausto, que novamente eu mando um abraço, que provavelmente ele não deve estar nos assistindo, porque ele deve estar dentro de um avião nesse momento viajando, porque ele aprendeu a utilizar as milhas aéreas para viajar. Mas se você não gosta tanto de viajar, você pode fazer como esse amigo
do Juan fez transformar o aprendizado que investiu R$ 500 em R$ 12.000. Cara, fantástico, Juan, parabéns. Exatamente. E assim, fiquei feliz, né, porque eu consegui ajudá-los. E aí eles tiveram retorno, e aí depois comentaram com outras pessoas, e aí o negócio foi andando, vi que tinha uma possibilidade ali de ter alguns ganhos melhores. Apliquei muito do que eu ensinei para eles também para poder me sustentar nesse período, onde eu ainda não tinha cliente, né, do que eu ensinava. E eu percebo que aí nesse momento em diante, bom, o meu leque ali de financeiro se ampliou, né? Eu percebi que eu poderia fazer mais dinheiro do que eu fazia na época do quartel e comecei a buscar formas de fazer dinheiro com isso, que era o conhecimento que eu tinha, né? Que era o que eu sabia. E aí eu lembro que nesse momento aí da minha vida eu já tinha vindo morar aqui na Barra da Tijuca, né? Então isso foi mais uma coisa que me ajudou ali, né? A abrir um pouco mais os meus horizontes, conheci novas pessoas. Mais uma vez a gente fala do network, né? Da Sim, importância. sim. É, fui para uma igreja, né? Que é uma igreja que a gente tem aqui abençoada, que é a Batista Atitude, Atitude. E lá conheci novas pessoas, entrei para uma célula, nessa célula conheci uma pessoa que tinha uma empresa do ramo ali do futebol e fazia muitas viagens, as pessoas, né, que trabalhavam ali com ele. E aí, nessa reunião que nós fizemos, né, nessa célula, nós marcamos um futebol, no caso, para assistir um futebol do jogo do Flamengo no Maracanã. Eu lembro que nesse dia, quando a gente foi pro jogo, na volta, a gente começou a conversar, né? E cada um falando um pouco ali do que fazia. E aí eu comecei a tocar no assunto, né, desse meu trabalho. E na época, o mercado de milhas ainda não tinha tido tantas mudanças como já aconteceram. Eu falei sobre compra de iPhone e ganhando 100, 120 mil milhas. Como comprar um iPhone também por R$ 2.500, um iPhone de 12 mil. E eles começaram a ficar maravilhados com isso e pergunta daqui, pergunta de lá, resumindo. Um rapaz chegou para mim e falou: Cara, eu te vejo como especialista em cartões e em milhas aéreas. Aí quando ele falou isso para mim, eu falei: É verdade. Se eu for para qualquer lugar com a academia, bom, a minha academia ela está localizada em tal ambiente. Eu não consigo converter o Anderson que mora na Barra da Tijuca a vir malhar aonde era a minha academia, por exemplo, que era em Nilópolis, porque ele gostou de mim. Eu percebi a Seria bem necessidade difícil. de ter um produto que eu pudesse carregar comigo, sabe? Então, quando ele fala sobre isso, eu falei, realmente, eu posso começar a ser conhecido nessa área e isso é algo que eu consigo vender comigo, né? Porque o meu conhecimento é a forma de trabalhar como eu sei. E aí eu sei que dali pra frente, eu comecei, né, a fornecer algumas passagens aéreas ali com a pontuação que eu tinha para essa pessoa, né, que eu conheci. E ali começou-se um negócio mais lucrativo ainda, ou seja, eu consegui emitir algumas passagens para ele, consegui fazer um dinheiro um pouco maior do que eu já fazia anteriormente, e aí foi quando bom, agora eu tô vendo a milha como viagem. Antes eu Sim, só sim. ensinava, só via como uma moeda, aí comecei a mergulhar nessa área de viagens também com as milhas, entendeu? Ou seja, você já dominava cartão de crédito, Isso, depois você dominou como utilizar as milhas para transformar em dinheiro, e agora um terceiro, podemos até dizer um terceiro negócio, né? sim, Dentro desse universo, um terceiro negócio que é transformar milhas em uma espécie de agência de venda de viagens, né? Então, exatamente. ou seja, três negócios somente com conhecimento, né, das milhas aéreas. Então, pergunta aí para você, qual é o seu conhecimento, quais são as suas habilidades? O Juan transformou um aprendizado que ele aprendeu provavelmente no YouTube, conversando com pessoas, conversando com gerentes de banco, introduzindo ali todo o conhecimento bancário de cartões de crédito. O que você domina hoje que é uma habilidade natural sua e que você pode transformar um negócio? Para pensar, coloca no papel, faça aí como o Juan e eu tenho certeza que você vai decorar. Né? Decorar literalmente, né? Agora Literalmente. com as milhas aéreas, né? E como é que tem sido tudo isso, todo esse aprendizado de cartão, de milhas para transformar em dinheiro e também agora para venda de passagens? Como é que está esse momento atual seu? Tudo isso você continua até hoje? Sim, então, aí continuo, né? Depois que me descobri com isso, e aí pouco depois é quando eu entro lá no Brasil Sim, o no Clube evento, de né? Do clube Networking. de network. E lá já tinha.
trago, né, essa bagagem comigo, já tinha tido a experiência ali com passagem, já tinha tido a experiência com vender ali o conhecimento, né, que era através de consultorias, já tinha visto um potencial nisso que eu ensinava, e aí me deu, obviamente, né, autoridade, confiança para poder ensinar outras pessoas, e aí é quando eu carrego, né, esse produto comigo para esses clubes de network, e lá eu encontro o quê? Pessoas que também não sabiam nada sobre esse tipo de assunto, certo? E que precisavam bastante aprender sobre isso, seja para viajar, seja para trocar por dinheiro, seja para alugar hotel, carro e por aí vai. Então eu vi uma demanda ali, né? Muito reprimida, muitas pessoas que precisavam ter aquele conhecimento para poder usufruir ali de algum benefício, porque a realidade é que muitas coisas que a gente muitas coisas que estão aí à nossa disposição, que a gente assiste, que a gente vê na internet, se você for parar para poder estudar aquele tipo de conhecimento e um pouco mais a fundo, você percebe que tinha um monte de coisa ainda que na verdade era Sim, raso, né? O que sim, estava ali sim. para você poder descobrir. Então, já tinha tido experiências, né, bem-sucedidas, então comecei a vender também consultorias, assessorias. Depois comecei a montar alguns projetos de administrar e gerenciar a pontuação de alguns possíveis clientes. Então, resumindo, nessa hora eu embarco nesse mundo aí de milhas aéreas de verdade, e aí fiz várias viagens, né, com as pontuações, comecei a dominar, a aprender como é que a gente conseguia tudo, né, sobre esse mercado. Eu comecei a estudar antes, era só cartão, depois começou com essa questão das milhas que eu fui aprendendo, e aí depois eu comecei a colocar em prática de fato, e aí já tinha bastante clientes, né, que já tinham aprendido através dos meus conhecimentos, e aí nessa parte foi maravilhoso, né, porque você via pessoas realizando ali os sonhos delas, às vezes, de viajar, que elas não conseguiam. Vi muitas pessoas tendo um retorno financeiro interessante, ou seja, pessoas que trabalhavam comigo na área militar, tendo resultados, às vezes, quase iguais ali aos salários que elas recebiam por mês, né? Então isso foi me deixando mais animado cada vez mais. E dali pra frente é o que eu tô fazendo até hoje, graças a Deus, né? Tive posso dizer assim, um sucesso nessa área. O que você comentou sobre a liberdade, independente, né, se o empreendedor que está começando, ele está faturando bem ou não, o principal para mim, né, que foi o que eu comecei desde lá do início, era essa briga aí pela minha liberdade. Era eu poder trabalhar com alguma coisa que eu gostasse, sentia prazer, acordasse, né, e pensasse, pô, vou lá trabalhar, porque é claro que tem os desafios, né, no nosso dia a dia, mas você fazer alguma coisa só pelo retorno financeiro é horrível, né? Sim, sim. Você transformou realmente. Hoje você trabalha com algo que te dá muito prazer, né? E acima de tudo que ajuda pessoas. E Juan, se tem uma coisa que eu, na hora da viajar, se tem algo que era chato, que eu achava, eram as conexões, né? Que às vezes a gente tinha que fazer, parava no aeroporto. E hoje, inclusive, conversando com o Paulinho, nosso videomaker que está aqui hoje, falando com ele que eu fiz uma viagem que eu tive que parar no aeroporto de São Paulo e fiquei 2 horas ali. Eu achava no passado aquilo terrível, né? Mas, através do conhecimento que você me passou, eu descobri que nos aeroportos tem uma tal de sala VIP, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente. Porque agora fazer conexão, ficar 1 hora, 2 horas no aeroporto, pra mim não tem menor problema. Gente, a sala VIP, eu fui descobrir a sala VIP, você vê, né? Eu já tinha os cartões, eram bons. Eu não tinha a informação de uma sala VIP. Hoje, pra mim, eu falo com a maior naturalidade porque a gente vivencia isso no dia a dia, né? Tanto na utilização quanto no conhecimento que a gente tem sobre. Mas, literalmente, é algo que na época eu não fazia ideia que existia. E quando eu entrei na primeira sala VIP de um aeroporto, se eu não me engano, foi no Santos Dumont, isso. E eu comi, bebi de graça só por ter aquele cartão de crédito, aí que eu fiquei mais apaixonado ainda pelos cartões, né? E comecei a buscar cada vez melhores. Então, assim, realmente a sala VIP é algo que todo mundo deveria utilizar, né? As pessoas que conseguem ter ali determinados cartões. Os cartões não são difíceis, né, de conseguir, né? A gente sabe, Sim, tem sim. várias experiências aí com pessoas que conseguiram. As pessoas acabam não tendo por falta de conhecimento. E a gente sabe, né, depois que a gente faz vários. Para quem nunca viajou, talvez não tem experiência com viagens, se torna talvez, poxa, mas qual a necessidade de ficar viajando e ficar ainda parando no aeroporto para poder entrar numa sala VIP? Bom, aí agora eu vou colocar aqui, pontuar, né, algumas
das coisas que a gente faz no nosso dia a dia lá na empresa, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma passagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Passagens em cima da hora custam caríssimos, né? Você vai pagar aí, às vezes, numa passagem Rio-São Paulo, um preço da internet, 4.000, 5.000 reais numa passagem. Um absurdo, mas é praticado. Mas quando você domina esses assuntos, você consegue às vezes pegar um voo, por exemplo, do Rio de Janeiro para Brasília, mas a conexão é em São Paulo. Então a pessoa pode descer ali na conexão e seguir a viagem dela. E ela consegue Sim. até mesmo dentro do horário que ela tinha pré-definido. Agora, vamos supor que ela não conseguisse fazer essa, que ela tivesse realmente que fazer uma conexão, parar em algum local para poder baratear um pouco mais a passagem. Bom, 1, 2, 3, 4 horas dentro de um aeroporto, você sentado ali no hall, né, com o pé em cima da mala, é insuportável. Fora os preços que são praticados, né, que são um pouco mais altos dentro dos Sim, sim. aeroportos. Então, assim, você ter à tua disposição um cartão de crédito para poder ficar nessas salas enquanto você aguarda é excelente. Assim, aí a gente ensina várias coisas, né? Nem sempre você precisa ser o titular do cartão, às vezes pode ser aquela mãe, aquele pai que já tem uma movimentação financeira um pouco maior. Você pode duplicar os seus acessos, né? Exatamente. Aí você pede ali para tirar um adicional para você, se beneficia do adicional de um cartão ali da sua mãe, do seu pai, da sua tia e por aí vai. Ou seja, você consegue ali dialogar, né, com várias formas para você poder ter Sim. essa experiência. Eu acredito muito em você ter a experiência. Então, até mesmo você que talvez não tenha tanto hábito assim de viajar, as passagens hoje em dia você consegue encontrar com preços bons. Às vezes experimenta, buscar um pouco de conhecimento, né, indicar ali para tua mãe, para teu pai para poder conseguir um cartão de crédito Black ali para que você possa pedir um adicional e com esse adicional você utiliza a sala VIP. Eu posso ter certeza aí, né, que depois de uma experiência como essa, você vai se apaixonar e querer praticar isso cada vez mais, seja trabalho, né, ou seja para poder usufruir. Fantástico. Olha quanta coisa está envolvido aí em milhas aéreas, né? E tudo É, isso é o mais impressionante para você que está nos assistindo é que tudo isso, todo esse negócio que se transformou hoje na cidade das milhas, que é a empresa do Juan, tudo isso é a base do conhecimento que ele adquiriu, colocou em prática, repetiu, repetiu, começou a fazer para ele, fazer para parentes, fazer para amigos, colegas de trabalho e hoje se tornou um grande negócio. Então daí é acho que o grande objetivo aqui nosso do Connect Working é trazer pessoas, trazer que nos tragam esses insights de que tudo, e rigorosamente tudo, pode ser transformado em negócio. E hoje nós temos aqui o prazer de ouvir, né, o Juan Cidade, onde ele transformou um negócio tão desafiador para a maioria das pessoas, por não entender e, na verdade, por não dedicar tempo, né, para aprender, em um grande negócio lucrativo, em um grande negócio que ajuda pessoas e que hoje dá um prazer, né, assim, tremendo, né, de não só usufruir, né, porque você usufrui também daquilo sim. que você aprendeu, mas ajuda outras pessoas e naturalmente você ganha, né, de uma forma honesta, de uma forma prazerosa, os recursos aí que fazem, são necessários para a sua subsistência. Então, Juan, cara, foi um papo assim fantástico. Infelizmente a gente está caminhando para o final de mais esse episódio. E eu quero agora passar novamente para você para fazer aí as considerações finais, falar para os nossos amigos aí que estão nos assistindo o que ele, quem sabe uma dica, um insight, né, de como eles podem também fazer assim como você, transformar uma habilidade, um negócio transformar uma habilidade, um conhecimento em negócio, né? Certo. Eu posso antes deixar uma dica Pode, pode. para À quem. vontade, o tempo é seu. É assim, eu gosto muito da ideia de compartilhar um pouco do que a gente sabe. Obviamente a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? É um espaço curto. Mas para quem está aí nos assistindo e quer começar a entender, né, como é que funciona um pouco desse mercado de milhas, de viagens, um primeiro passo, né? Eu gosto muito de primeiro passo, assim, a pessoa sair daqui sabendo, pô, o que que eu vou fazer agora? Vamos lá, assistir, ouvir falar, falou sobre milha, sobre cartão e etc. Então vamos lá. O primeiro passo que eu posso te recomendar para você que está nos assistindo é baixa um aplicativo aí chamado Livelo no teu celular, baixa um aplicativo chamado Esfera, baixa um aplicativo chamado Tudo Azul, baixa um aplicativo chamado Smiles e baixa um aplicativo chamado Latam Pass. Feito isso, você já deu um grande passo nesse mercado aí de milhas, né, e de viagens. A partir dali, é óbvio que dentro dessas próprias plataformas você vai ter alguns insights, vai ter algumas informações ali que você vai ser estimulado a começar a buscar e entender um pouco mais sobre isso. Mas se você tiver conta nesses cinco principais aí programas, você vai perceber que lá dentro você consegue
comprar produtos sem ao mesmo ter cartão de crédito, ou seja, você nem precisa de cartão de crédito para poder ganhar milhas e acumular para viajar. Você vai perceber que existem passagens, né? Muito se fala hoje de passagem tá um absurdo, gente. Nós temos clientes lá que já fizeram voos para Fernando de Noronha com 12, 13 mil pontos. Isso aí tem um preço médio aí de uns R$ 200. Ou seja, não tá caro. Não tá caro, É verdade. só a falta realmente de conhecimento que te limita e você acaba não pensando sobre esses assuntos. Então, assim, começa por aí, tá? Com essas dicas aí que eu dei e já é um bom começo. Dali pra frente, vai buscando um pouco de conteúdo aí na internet ou segue a gente lá nas redes sociais, mas é um excelente passo a passo, né? Pra Sem quem tá dúvida, começando. sem dúvida. E quando você baixar esses aplicativos, eu tenho certeza que você vai ver um mundo de oportunidades. Infelizmente também, assim como aconteceu comigo, você vai perceber o quanto você rasgou dinheiro, né? De deixar milhas expirarem, de deixar a validade, né, das milhas perderem. Mas tá tudo bem, vira essa página e vamos daqui para frente. Baixa os aplicativos, segue essas orientações do Juan, que eu tenho certeza que você vai começar a navegar em um oceano que é fantástico. Não sei se tem alguma coisa parecida com milhas aéreas, no sentido assim de colocar literalmente dinheiro no seu bolso com algo que você gastou. Né? E é isso, né? A gente está gastando, está consumindo, comprando, seja alimentação, seja roupa, usando nosso cartão, e naturalmente você tem que pagar a fatura, só que parte desse valor você consegue recuperar. Né? Então isso é fantástico. É uma informação que naturalmente a gente não tem dentro de sala de aula, não tem na faculdade, e você só vai ter fazendo o quê? Seguindo Cidade Cidade das das Milhas, Milhas. Cidade das E Milhas. fica à vontade, Juan, pode falar quais são as suas redes também, como é que as pessoas que querem entender um pouco mais desse universo hoje, elas podem falar com você hoje. Bom, a gente tem um site, né, que é o site Cidade das Milhas. Temos também o Instagram, né, Cidade das Milhas. Facebook, Cidade das Milhas também. A gente é mais ativo lá no Instagram, né? Então procura a gente por lá. Lá eu costumo postar conteúdos diários. Ontem mesmo postei sobre como andar de Uber e acumular alguma pontuação para você poder usar nas suas viagens. Então, Opa, assim, você aí que tá achando que não tenho cartão de crédito e não vou conseguir ter benefício com isso, você tá enganado. Você vai ter benefício comprando no mercado, andando de Uber. Alguma coisa você vai conseguir fazer para poder ganhar esse cashback aí e poder utilizar eles para tuas viagens, né? Ou começar a se programar. fantástico, fantástico. E assim, vou dar aqui uma dica número 2. Tem uns programas aí que vão te incentivar a trocar por panela, trocar por tênis, É verdade. trocar por algumas coisas aí que até parece que você está fazendo um bom negócio. E aí eu vou perguntar para o especialista, isso é um bom negócio? Não Não é. é, é um péssimo negócio. Eu fiz isso lá no início. Eu fiz isso. Fiz Troquei, muito também. troquei por um jogo de chave de fenda tem até hoje. Muita gente, pô, mas por que que não vale a pena? Gente, só não vale a pena por um simples motivo. Isso aí você consegue dobrar. Então, se você tem ali 5, 10 mil pontos acumulados no teu cartão de crédito, você tem a possibilidade de dobrar essa pontuação. Então, obviamente, se você trocaria ali por uma panela, você poderia ter trocado por duas, né? Se compraria uma passagem, poderia ter comprado duas. Então, pensa um pouco nisso. Tem uma multiplicação aí que você consegue fazer e por isso não vale a pena você pegar aqueles pontos e trocar por crédito. E é verdade seja dita, né? Normalmente quando é oferecido assim de mão beijada é porque tem alguma coisa aí por trás, né? Que a gente tem que ficar alerta. Verdade. É interessante para alguém que nem sempre é para você, né? Exatamente. Sempre é para outro. Juan, muito obrigado pela sua participação no nosso Prazer foi canal meu. Connect Work. Se quiser dar a sua saudação final, fique à vontade. Assim, ontem eu vou trazer até uma conversa que eu tive com um funcionário meu. Ele estava me perguntando, poxa, tu entende um pouco ali de mercado de financeiro, né, ações? Falei, não, por quê? Ele, não, porque eu estava querendo aprender para poder investir, que eu estou querendo guardar o dinheiro. Eu falei, olha, normalmente o que a gente sempre olha para a grama do vizinho e acha que ela é mais verde, né? Sim, Então o que eu falei para ele é o que eu repito aqui para vocês e assim, é um bom insight para você começar. Para de ficar tentando buscar uma coisa nova para você aprender para depois você colocar em prática. Às vezes o que você já sabe, se você parar para poder fazer uma visão panorâmica aí da sua vida, por exemplo, essa pessoa, ela é música, é músico, né? Então trabalha com música, entende? Eu falei, qual é a guitarra mais cara aí do mercado? Ah, a guitarra tal. Eu falei, essa guitarra aí, você consegue achar ela em algum local mais em conta? Ah, consigo. Eu falei, por que você não, ao invés de você estudar sobre o mercado financeiro para poder aprender, para investir dinheiro lá, você não começa por alguma coisa que você já faz, já sabe?
Tem um monte de oportunidade aí, né? Sim, sim. Então, eu acredito muito nisso. Você começar por algo que você já domina, já tenha conhecimento, porque vai ser mais fácil. Você vai ter mais autoridade. Sentar aqui e falar sobre um assunto que você aprendeu ontem é difícil. Você falar sobre um assunto que você vivenciou ali no decorrer da tua vida é muito mais fácil, te passa mais credibilidade, passa mais autoridade. Então, o conselho que eu te dou é, ao invés de você ficar tentando buscar coisas novas para poder aprender, você deve, obviamente, buscar, né, coisas novas para poder aprender, mas na área de empreender, experimenta começar por algo que você já faz hoje, algo que já está ali no teu cotidiano, na tua rotina. Se você é atleta, se você é músico, empreenda nessa área. Se conecta com pessoas dessa área, conversa com pessoas dessa área, fala o que você faz, né? Eu falei o que eu fazia e por isso eu comecei a gerar esse, essa percepção das pessoas como um especialista nessa área. Então, assim, eu acredito muito nisso. Foi esse o conselho que eu dei lá para o meu funcionário e eu dou esse conselho aí para você também. Empreenda naquilo que você já faz, naquilo que você gosta, naquilo que você já tem paixão. Vai ser muito mais fácil, vai ser desafiador, mas você vai ter bem mais prazer e, obviamente, tendo prazer naquilo que você faz, você vai conseguir propagar isso cada vez mais e aí você ajuda mais pessoas e tem retorno também financeiro. Fantástico, Juan. E falou com propriedade, né? Falou com propriedade de quem fez isso na prática, colocou em prática, transformou esse conhecimento num negócio. E hoje a gente dá essa dica aí através do Juan para você também. E desde já eu quero agradecer você por ter assistido mais esse episódio do Connect Working. Se você conhece algum empresário, algum empreendedor, alguma pessoa que está querendo transformar também o seu negócio, o seu conhecimento em um negócio, indica ele aqui o nosso canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no canal, marca aqui no sininho e vai ser um prazer poder estar a cada semana, a cada quinta-feira, às 18 horas e 15 minutos, um novo episódio está indo para o ar. E quem sabe você um dia também estará aqui sendo entrevistado para contar a sua história de superação. Eu faço votos que isso aconteça muito em breve. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter assistido aqui mais esse episódio e até o nosso próximo episódio do Connect Work. Tchau, tchau.